Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. A gente vai começar uma questão agora da prova da UPE, da prova do SSA1 da UPE, uma questão que envolve os conceitos da ordem de grandeza, Uma questão com texto muito grande, onde a gente aproveita só a parte final desse texto, tá? De antemão, te peço que, caso você goste dessa questão, você compartilhe com os seus amigos, mostre que a gente aqui está resolvendo a prova da UPE, também a prova do SSA1, também, tá certo? E não deixe de se inscrever no nosso canal. Para a gente isso é super, mega, ultra power importante. Vamos lá. A questão falava o seguinte. Até agora, apenas alguns estudos sobre contaminação por micropartículas de água mineral engarrafada foram publicados. Uma pausa. Você percebe que o texto é muito grande, tá? Quando o texto for muito grande, tente ver se a pergunta consegue desenrolar, tá? Uma redução desse texto. Quando a gente lê a pergunta, a gente vê que ele diz, com base no texto, qual é aproximadamente a quantidade de partículas de microplásticos ingerida por uma pessoa que bebe 2 litros de água por dia, acondicionada em garrafa PET, durante 80 anos. Ou seja, a gente só vai ler devagar quando chegar nessa hora. Então, ó, ele diz, o menor tamanho de partícula analisado foi de 5 micrômetros. No entanto, devido a razões toxicológicas, especialmente micropartículas menores que 1,5 micrômetro, são discutidas criticamente, portanto, aí ele chega, na hora que ele diz, a quantidade média, estou aqui, ó, a quantidade média de microplásticos na água mineral variou de 2.649 por litro em garrafas PET, de uso único, até 6.292 por litro em garrafas de vidro. Então, vamos focar nesse 2.649 litros por litro em garrafa PET. Então, a quantidade média de microplásticos é de 2.649 por litro. Certo? Essa é a quantidade média de microplásticos aí, 2.649 por litro. Ele diz que essa pessoa bebe 2 litros por dia, então eu vou multiplicar isso aqui por 2 logo. Então, 2.649 por 2, deixa eu fazer aqui, dá 5.298 partículas. Por dia, certo? Sendo que ele quer saber durante 80 anos. Então, eu vou pegar esse 2.298 partículas, vou multiplicar por 80 anos, sendo que cada ano são 365 dias. Então, com esse valor, eu terei a quantidade de partículas, porque são 5.298 partículas por dia, sendo que são 365 dias vezes 80 anos. Então, isso aqui vezes 80 vezes 365. Isso aqui vai dar 151.701.600 partículas. Beleza? Que eu vou ter que passar o número, para que eu ache a ordem de grandeza de um número, eu primeiro preciso passá-lo para a notação científica, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu voltarei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 1,54 vezes 10 à oitava partículas. Como esse número é menor que raiz de 10, a ordem de grandeza dele é simplesmente a potência de 10 dele, tá? O número aqui é menor do que raiz de 10. Então, o OG dele, que é a ordem de grandeza, esse OG é a ordem de grandeza, vai ser simplesmente 10 à oitava partículas. Aí você deve estar se perguntando, prof, por que eles botaram um texto tão grande assim? Vê. A UPE está passando por um processo de transição, ela começou um processo de transição na prova de 2022, melhor dizer assim, tá?
Então, ainda vai existir algumas distorções, ainda vão ocorrer algumas distorções quanto ao tamanho de texto, tamanho de enunciado, que nós acreditamos fielmente que isso aí vai passar, tá? Que isso aí vai acabar. Então, você tem que ter essa malícia de olhar um texto imenso assim, você vai para a pergunta e se na pergunta se a pergunta te indicar algo, tu já lê o texto, como quem lê texto de inglês e não sabe inglês, sabe algumas palavras, tu tá ligado? Que aí tu vai procurando algumas coisinhas, pronto. É mais ou menos isso daí. Então, gabarito, letra C, mais uma questão da prova da UPE de 2022. Espero que você tenha curtido. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e fui. Até a próxima. Tchau, tchau.